Bem-vinda, alma divina. A nossa leitura meditativa de hoje será do Kybalion, alguns trechos. Esse livro fala sobre os ensinamentos de Hermes Trismegisto, estudo da filosofia antiga do Egito e da Grécia. Vai passar a sabedoria hermética. Então, relaxe a sua mente, acalme o seu coração e vamos voltar para o nosso paraíso interior. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, diz o Kybalion. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais, esotéricos e ocultos, que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, todas as nações e povos. Por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram laudamente dos fastos do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos. Preceito esses que as mentes superiores deste antigo país tinham continuamente condensado. No antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres, que raras vezes foram igualados. Nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes, no Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam. Ansiosos e
desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-los. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas entre estes grandes mestres do antigo Egito existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Esse homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. E apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, a data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito Antigo, muito antes do tempo de Moisés. As maiores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão. E algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Thoth. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o o mensageiro dos deuses e ajudando-lhe como distintivo em seu antigo título Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte da sabedoria.
Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, entre outros significados. Pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isso acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores, com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes de história. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram a chama viva, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a estes firmes corações, intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade. Esses ensinamentos têm sido transmitidos de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrito em toda parte, foi propositalmente velado com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem-na ler bem. Isso era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, força e cruz. Ainda atualmente, só encontramos alguns livros valiosos da filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Kybalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos desde muitos séculos. Esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento.
Esses ensinamentos eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes. E além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Esses preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética, perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Nesse livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos, tal como são expostos no Kybalion e explicados por nós, humildes estudantes desses preceitos, que, apesar de termos o título de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o Mestre. Nós lhe oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos do Kybalion, acompanhados de explicações e comentários que cremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis aos estudantes modernos. Principalmente porque o texto original é velado de propósito com os termos obscuros, as máximas, os axiomas e preceitos originais do Kybalion são impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta obra possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como o tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adepto nos séculos decorridos desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande. Diz o Kybalion: em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber os seus ensinamentos se abrirão completamente.
os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir. Então vêm os lábios para os encher com sabedoria, de modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a estes ensinamentos aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito no seu aspecto de lei da atração levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. Os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O Caibalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. Primeiro, o princípio do mentalismo. Segundo, o princípio da correspondência. Terceiro, o princípio de vibração. Quarto, o princípio da polaridade. Quinto, o princípio do ritmo. Sexto, o princípio de causa e efeito. E sétimo, o princípio do gênero. Esses 7 princípios podem ser explicados e explanados, como vamos fazer nesta lição. Uma pequena explanação de cada um deles vai ser feita agora. O princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental, diz o Caibalion. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra,
sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais. O todo é espírito, é incognoscível e indefinível pela sua própria essência, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo. Sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo. E é nessa mente que vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do tempo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Esse princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem essa chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo.
O segundo princípio é o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, diz o Kybalion. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência. O velho axioma hermético diz estas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhe aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. Essa é uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis, e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, diz o Kybalion. Este princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento. Tudo vibra e nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo,
Este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o tempo do todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente, parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isso é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Apenas os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder, diz um escritor antigo. O quarto é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados, diz o Kybalion. Este princípio encerra a verdade de que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto.
que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede que podereis descobrir onde termina o calor e onde começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Aonde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o nécio? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor
em um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendereis se meditardes por um momento. E mais do que isso, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de nós e na mente dos outros. Muitos de vós que ledes estas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. O quinto é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, diz o Kybalion. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e um refluxo, um movimento de atração
e repulsão. Um movimento semelhante ao do pêndulo. Uma maré enchente e uma maré vazante. Uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, conforme o princípio da polaridade de que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isto acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Essa lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E é com esses últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreenderam esse princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente, com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Neste e outros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se até o ponto em que desejar e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo para um outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconscientemente. Mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares, que vão para diante e para trás como um
pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetista. O sexto princípio é da causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Todo o efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei, diz o Kybalion. Esse princípio contém a verdade que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda a causa. Ele explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se no plano ordinário de causa e efeito. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se no plano ordinário de causa e efeito a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior tornam-se causadores em vez de efeitos. As massas do povo são levadas para frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, tão bem como os que o cercam, e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Empregam o princípio
em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade no plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. O sétimo é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Kybali. Este princípio encerra a verdade de que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino, e todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais teorias, baseadas na antiga forma infamante do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra estes preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão
dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. O hermetismo nada contém nestas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. E essa foi a nossa leitura meditativa de hoje. Comente aqui se você deseja que nós nos aprofundemos mais na sabedoria egípcia. E deixe dicas de outras obras que você gostaria de ver por aqui. Te agradeço por estar aqui. Obrigada e até o próximo vídeo.